aí, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre fibromialgia. Não só fibromialgia, vou falar o conceito da fibromialgia e os 5 elementos. Isso mesmo, dentro da MTC, os 5 elementos da MTC e como é o raciocínio para o tratamento da fibromialgia. Eu tenho certeza que tu vai adorar esse vídeo. Então, curta, se não está inscrito, se inscreva aqui no canal, isso é muito bom pra gente. Compartilhe aí, você vai aprender tudinho direitinho. Vou falar sobre dica de pontos, vários autores, o que eles indicam e por que o tratamento da fibromialgia, algo muito procurado em consultório, é tão eficaz. Então tá legal? Vamos lá, vamos ao vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Aldemir, né? E eu ajudo profissionais da área de saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente com o agulhamento na dor, que é uma técnica desenvolvida por mim aí ao longo desses anos e de uns aninhos para cá ela virou curso, né? Que eu descobri que era um método que as pessoas procuravam, então a gente trabalhava com isso. Então, e ao longo dessa live, né, eu vou falar sobre a fibromialgia, os 5 elementos, né? Eu vou falar o que é fibromialgia no conceito ocidental, passar a ser muito rápido, porque isso não é tão importante assim para o nosso tratamento, é só para se situar, porque estamos aqui no Ocidente, e é assim que a gente conhece essa patologia. Vou falar sobre o que é Yin, o que é Yang, para todo mundo se encontrar aí. Vou falar sobre os 5 elementos da MTC, né? Para quem não conhece, muita gente só conhece os 4 elementos aí da natureza, mas para a MTC são 5 elementos, eu vou falar de cada um deles, as características de cada um deles, então é importante você estar com lápis e papel aí para anotar tudo, né? Ou caneta e papel para ir anotando tudinho aí. Vou falar o que é fibromialgia no conceito oriental e por que o tratamento é tão eficiente, né, com agulhamento, com acupuntura, os principais pontos de tratamento da fibromialgia, né, segundo a literatura, e os pontos que eu utilizo aqui para o tratamento, né? São pontos em cima da literatura, e foi o que eu trouxe para cá. Certo, Bernardo? Mas sim, sim. E complementando, né, que muitas pessoas que não são conhecidas, que têm o conhecimento que a gente tem das terapias holísticas, acham difícil tratar a fibromialgia, porque Uhum. só conhece a visão ocidental. Uhum. Quando a gente começa a trabalhar a visão oriental, a gente percebe o problema, né, a patologia, a doença de outra forma. A gente enxerga de outra forma e trata de outra forma. Então é isso que a gente vai estar falando aqui nessa live para vocês. É isso aí. Vou falar aí o que é a fibromialgia, segundo aí a definição, né, no conceito ocidental. Nossa, aqui como as pessoas chegam no consultório, né, eu tenho visto que muitos terapeutas que trabalham somente com a maneira ocidental têm uma certa dificuldade de entender. Fibromialgia no conceito ocidental. É bom a gente saber, né, porque o paciente ele não vai chegar com um diagnóstico oriental para a gente, né, da MTC, ele vai chegar para a gente lá com as O dores, com os diagnóstico de dor, ocidental. né, e algumas vezes, né, ele vai ter já tem o diagnóstico de fibromialgia, né, nem sempre o tem, né, o diagnóstico, mas a gente é bom saber. Vamos lá, a fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta de dor, né, em todo o corpo, principalmente na musculatura. Pode causar fadiga, intolerância a exercício e a pessoa normalmente acorda cansada também. Isso é uma das características, né? Não existe ainda uma causa provável, né, da fibromialgia, tem algumas características, né, algumas teorias, mas alguns estudos que indicam alguma coisa, mas não se tem ainda uma definição o que ela é, Como é que ela né? surge, né? Qual é o gatilho que promove a Exatamente, né? E por fibromialgia? quê? Não sei, né? Tem algumas teorias que ela é uma doença autoimune, mas não está nada dizendo Psicossomática. se é isso, não. Ela é uma doença crônica, com certeza ela é, tá?
Então, ela não existe uma causa única conhecida aí para a fibromialgia. Ela, além das dores, pode causar depressão, ansiedade, que também pode piorar o quadro. Tanto é que tem muitos pacientes que se tratam com antidepressivo, né? Muitos tratam com psiquiatras, né? De forma medicamentosa, que nem sempre os analgésicos conseguem controlar. Ela pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, ou pode ser por um trauma físico, um psicológico, uma infecção, ou assim a pessoa não consegue fazer uma relação para isso. Normalmente, a grande maioria são mulheres, né, que são afetadas pela fibromialgia, a grande maioria são mulheres, mas não quer dizer que homens também não, mas com certeza em torno de 80% aí dos pacientes são dos 7 dos 20 anos. Eu soube essa semana de uma pessoa que começou bem mais cedo. Eu não sei se foi com 10 ou com 15 anos. Tá, aqui a Roberta falou, né, que a paciente dela não tinha, tratava tudo separado, não tinha né? isso. Tratava com o joelho, tratava o pé e outras dores até que conheceu o método Aldemir Chaves. É o método de agulhamento que, por um acaso, né, eu consegui descobrir. Como tudo na vida, né, Bernardo? Muita coisa a descoberta é assim, né? Sim, muito estudo e percebeu também que ele é replicável, né? Até então, exatamente. Além de você conseguir tratar seus pacientes, você consegue ensinar as pessoas a tratar os pacientes dele. Então é replicável. Isso dá uma felicidade, gente. Eu comecei com a acupuntura já há muito tempo, né? Lá no século passado, né, que eu falo, foi no século passado que eu comecei com a acupuntura e desde sempre tomou uma briga, né, muita gente, hoje em dia a gente acha que a acupuntura é muito conhecida, né, acha que o agulhamento é muito conhecido, shiatsu, moxa, ventosa, não é, né, ele está dentro da nossa bolha ainda, e isso é legal a gente passar isso para as pessoas, né, a gente estranha que muitas pessoas não conhecem a MTC, né, não conhecem o método. E é normal as pessoas não acreditarem que funciona, serem céticas com relação a isso. Isso é normal, né? É normal, porque não funciona para todo mundo, não existe 100%, não tem essa, mas com certeza ele funciona e vai funcionar com a maioria das pessoas. E é interessante as pessoas que são céticas, né, que não acreditam nas medicinas orientais, inclusive elas são praticadas em animais. A gente tem aí os pets recebendo acupuntura. Se fosse aquele efeito placebo que você está recebendo, eu melhorei porque eu acredito que vou melhorar, então os pets também estariam aí, animais até de grande porte, cavalos, elefantes, trabalham ali com a acupuntura e têm excelente resultado. Então, realmente não precisa acreditar, tá? Tanto é que teve um depoimento aqui do Eduardo, né? Eduardo Daniel, que ele atendeu o pai dele, né? O pai dele não queria ser atendido, não acreditava, achava que não ia funcionar, que sempre criticava tudo, e fez lá para dor no joelho e uma sessão ele melhorou 95%. Segundo o relato do pai mesmo, né, que era o casa antes de sair, né, atendendo as pessoas, isso é normal, isso é até o que eu recomendo. Aí você vai e trata. Então o Daniel está até aí, falou, isso mesmo. E é fato, você não precisa acreditar, vai funcionar. Vai funcionar. Né? Assim como nos pets, não só pets, né? Tem uma aluna aqui, né, que ela trabalha com cavalos, com equinos, né? É um animal de grande porte, né? E eu não sei se é grande porte ou médio porte, né? E tem resultado. As agulhas são diferentes, né? São agulhas um pouquinho maiores, né? A mesma agulha de acupuntura, mas um pouquinho maior, né? Assim como nos pets, né? As agulhas são menores também, são mais finas, né? Porque o nível de sensibilidade é completamente diferente do nosso,
Então, você consegue trabalhar. Não precisa acreditar, não precisa ter fé, não é indução, não é nada. É resultado. É resultado com base numa terapia milenar, que tem pelo menos 4.000 anos aí de história e de testes. Né? E é testando, estudando, testando, estudando, testando, estudando, testando. É que eu falo, todo mundo consegue chegar, precisa fazer meu método para chegar a esse resultado? Não. Pode ir lá, estudar, pegar tudo, né? Em algum momento vai Vai chegar, acertar. vai acertar, com resultados possível, às vezes até melhor do que o meu, mas para a gente acertar, a gente tem que errar muito, gente. É muito ponto que a gente tem que testar. Foram anos aí de. É claro que os pacientes não eram cobaia, né? A gente coloca e vai reavaliando, coloca e vai reavaliando, vê que se aquele ponto está legal ou não, a gente vai relevando Melhores e vai resultados, colocando, outros. exatamente. A gente vai, coloca e replica, e replica, e Resultado sempre replica. vai Se ter. o resultado está bom, então tá ali, vamos passar a usar isso. Não precisa a gente ter mais esse sufoco. Vocês vão ver aqui que daqui a pouco eu vou passar a, os livros, né, as recomendações que a gente tem dos principais autores aí do mundo, né, não são só autores brasileiros, não é só o Aldemir que está falando, que é a acupuntura técnica, ela é conhecida no mundo inteiro, o mundo inteiro utiliza, então tem livros publicados no mundo inteiro. E cada um tem lá uma recomendação de pontos. Funciona? Funciona. Claro que funciona, está lá. Mas se funcionasse igual para todo mundo, não tinha diferença entre acupunturistas. Não existiria, tá? Porque não basta só saber os pontos. Não basta ter só a relação de pontos. Você tem uma ordem de inserção, tem uma forma de manipulação, a direção da agulha, isso tudo interfere, profundidade, tudo isso interfere, né? Não só os pontos. Pontos é a primeira coisinha ali que está lá no livro. Mas descobrir qual é a direção, qual é o lugarzinho certo, tudo direitinho, essa é a parte mais complicada. Os alunos saem craques? Não, não saem craques. Vão errar? Vão errar, assim como eu errei bastante. A gente tem um atalho muito grande aí que a gente passa nos cursos, mas todo mundo vai ter a sua própria experiência. Certo? Perguntas aí, Bernardo? Não, por enquanto não. Mas é isso. É isso. E o interessante, né, que as pessoas ficam preocupadas do errar se vai gerar prejuízo de saúde para o paciente. Não, gente. A gente trabalha em cima dos pontos de acupuntura, são pontos de energia. Nosso organismo ele é inteligente, ele vai procurar sempre o equilíbrio, sempre a homeostase. Uhum, Então, quando a gente trabalha, usa uma combinação de pontos em detrimento à outra, porque a gente sabe que aquela é mais assertiva para aquele uhum, paciente. Mas se eu usar outra combinação de pontos, eu vou ter resultado também. Mas não quer uhum, dizer que vai ser o resultado melhor do que o outro que eu já tenho testado já, eu, Aldemir, uhum. os alunos do Aldemir, já há anos trabalhando em cima desses protocolos de atendimento. Então, fica tranquilo, a acupuntura é tudo de bom. Se você quer saber se é verdade, procura um bom acupunturista. Procura acupunturista Uhum. meia boca, não, que a gente ouve também muita história e fica triste com isso, né, Aldemir? Eu Porque a não pessoa gosto de já não falar de, conhece. eu não gosto de falar assim de pessoas que estão ali, né? Eles estão tentando, tal, às vezes Estão estão tentando. tentando, né? Eu Então sempre tenho, busque eu referências. tenho, eu tenho fé nas pessoas, e é claro que tem acupunturistas que vão ter resultados melhores que os outros, isso é normal em qualquer profissão, né? A gente vai ter profissionais bons, muito bons, e sempre vai ter aquele que é melhor do que você, isso é fato. Né? Mas uma das coisas é a valorização, cada um sabe do seu, o valor também. Gente, às vezes a pessoa tem um valor alto, mas dá pouca importância para o paciente, né? O importante é que seja um profissional que esteja interessado em você,
né? Porque se ele estiver interessado em você, ele vai estudar. Ele vai estudar e vai conseguir a melhor forma de tratamento para você, né? Não é ver um paciente como fosse um boleto ali para pagar, ver um aluno como fosse um boleto para pagar, ver como fosse um saco de batata. Não é assim que é, que a gente trabalha, né? E a gente trabalha com pessoas que elas dão para a gente aquilo que é muito mais importante para elas, que é o corpo, né? A saúde dela. E a gente tem que cuidar bem disso. Mas vamos lá, vocês têm ideia? Essa live não é a primeira, tá? Que a gente fala sobre fibromialgia, a gente está retornando com ela, com um enfoque um pouquinho diferente. Vocês têm ideia? A gente viu o que é fibromialgia. Esse termo não existe na medicina oriental, desculpa. Não existe na MTC. Isso não existe, né? Não existe. Vocês têm ideia o que é, como a acupuntura vê? O pessoal estranha que eu falo que eu não vejo músculo, eu vejo meridiano. A gente trabalha com meridiano. Na realidade, o músculo a gente vê, o meridiano não. Na realidade, existe uma coisa que a gente, dentro da medicina chinesa, né, que a gente chama de síndrome de obstrução dolorosa, ou síndrome BI, né? BI vai depender muito do livro que você esteja lendo, do autor, né? Eu sempre leio muitos livros, né? A gente sempre tem um monte de referência, né? E vocês vão ver aqui que cada um tem uma visão diferente, né? E são alguns tipos de síndrome, tá? BI, tem a tipo vento, tem a tipo fixa, tem a tipo frio, cada uma tem uma característica diferente, tá? E para a fibromialgia, ela tem essa característica de tipo vento, ou vento perverso, né? É aquilo que invade, que é ruim, né? E também por bloqueio de Qi, né? De Qi e de sangue também. Então, o vento, ela dá essa sensação de móvel, migratória, né? É claro, tem a fixa, desculpa, eu não falei todas as outras, né? Tem a de vento, né? Tem a fixa, tem a frio e tem a de calor. De calor é aquela que você fica avermelhado, né? A de frio ela é também fixa, mas também ela tem uma característica no gelado ela ser pior, né? Chamam de a fria de óssea, né? Que depende muito A dor que vai lá no osso. Lá no osso, aquela dor que o paciente fala, parece que está lá no osso, né? Agulhando lá no osso, tá doendo. Isso. Legal? E agora, gente? Isso daí seria um diagnóstico. Como a gente chega nisso? Qual o conceito? Para isso, eu vou falar sobre um pouco de Yin e de Yang. Quem conhece aí, quem sabe o que é Yin, quem sabe o que é Yang, dá um ok aí para mim, diz aí que sabe. Manda coraçãozinho. Ou que sabe, ou quer que se explique melhor, conta aí. Fala aí para mim. Já foi mais de meia garrafa. E não estou nem na metade da live ainda. Né? Fala aí para mim o que acham disso, né? O que é. Já ouviram falar em Yang? Esse papo doido aí que a gente traz para vocês. Eu uso muito de referência, né, uma música do Nelson Motta e do Lulu Santos, né, certas coisas do nome da música. Eu não vou cantar, eu só vou falar. Excelente, porque eu tenho. Se vocês pedirem, ele vai dar uma palhinha. Eu tenho noção disso, né? Então eu não vou cantar, né? Mas eu chamo ela de música do Yin e do Yang, né? Então, lá eu ouvindo essa música, gente, o Yin e do Yang, ela explica bem, né? Tem um trecho da música que ele fala assim: não existiria o sol se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão, a vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim.
né? Por quê? O yin e o yang, eles são opostos, mas são complementares. Você só tem noção de um quando você conhece o outro. Então, você só sabe o que é silêncio porque tu já conheceu o som, né? Tu já conheceu o barulho. Tu só sabe o que é a luz porque tu conheceu a escuridão. Se, se não fosse isso, você não tinha essa noção, né? Então, é dia e noite, não e sim. Então, é sempre um faz oposição, mas complementa o outro. Um não vive sem o outro. Tá legal? Esse é um princípio básico. E eles não são únicos, eles estão um dentro do outro. Quando você tem muito yang, você tem ali um pouquinho do yin. E ao contrário também é verdadeiro. Quando você tem muito yin, você também tem um pouquinho do yang. Porque não existe nada que não for yin e yang. Se você só tiver yin ou só tiver yang, você não tem vida. Tá? E a vida é a nossa energia, onde a gente trabalha. Quando o yin e o yang foi embora, a gente não está. Então não existe, apesar do yin e yang ele ser opostos, né? Eles são complementares, eles formam né? Uma unidade, ele é único. Vocês, não sei se vocês viram o símbolo do Tai Chi, é um redondinho assim que tem parece uma sementinha dentro preta e outra branca, e tem na parte que tem a maior semente, a maior parte preta, vai ter lá um branco, e onde tem a maior branco tem uma parte escura também, uma parte preta. Tá legal? Então não é nada absolutamente yang, nada totalmente yin, e um se transforma. Esse próprio sinal tem símbolo, né? Ele tem essa dinâmica, né? De um se transformar no outro, igual o dia e noite. Ele sempre se transforma, não tem jeito. Nasceu o dia, né? Ele vai escurecer, não tem jeito, né? É um infinito, é um loop infinito aí que a gente entra, né? A gente entra nesse loop que fica aí o tempo todo. Então, meia-noite, lá o máximo da escuridão, né? Meia-noite 1 já vai clareando até meio-dia. Meio-dia e 1 começa a escurecer. Não tem jeito, vai escurecer e vai o sol raiar de novo, certo? Mesmo que estiver sobre as nuvens, né? O sol, né? Ele está lá. A gente pode não estar vendo. E o que é o yin, o que é o yang? Tá? O yang, ele é mais agitado, ele é mais claro, ele é mais pro alto, ele é mais falante. Igual tá aqui, eu estou yang nesse momento, o Bernardo está yin nesse momento, ele está ali em silêncio. Então, eu estou yang e o Bernardo yin. Quando o Bernardo começar a falar, e eu ficar em silêncio, então ele vai estar yang e eu vou estar yin. Certo, Bernardo? Sim, agora eu tô yang. É isso aí. Então, e assim vai. Tá legal? Então, ele é mais pro alto, é mais quente, é mais agitado, em oposição ao yin, ao yin, que o yin ele é mais quieto, mais parado, mais escuro, mais para baixo, e também ele é mais substancial à vida. Marque isso, mais substancial à vida, que a gente vai chegar nos 5 elementos. Daqui a pouco a gente vai falar características de cada um. Então, eu vou falar algumas tendências yin e algumas tendências yang, em oposição. Vocês vão reparar que tudo tem, tudo em relação a quê? É yin em relação a quê? Yang em relação a quê? Não existe que eu vou falar, é yin. Não, é yin em relação a quê? Yang em relação a quê? Né? Se a gente for ver, a minha camisa é branca, mas o meu quadro ali é branco, mas o meu branco é menos branco que aquela que o quadro. Então, o quadro é mais yang em relação à minha camisa. E assim vai, é sempre em relação a quê? Tá legal? Ou duplação na camisa do Isso, igual esse mais do que o quadrinho dele branco. Exatamente, igual esse amarelo aqui e o amarelo da parede. Da parede, que é bem diferente. Tá legal? Aí, então a gente tem essa comparação.
tá legal? Aí você tem, entre o branco e o preto, você tem várias tonalidades de cinza, tá legal? É por aí que a gente tem que trabalhar. Então, tendências yin, escuro, yang, claro. Noite, yin, dia, yang. Passivo, né, mais parado, né, yin, ativo, yang. Frio, ele é mais yin e o quente é mais yang. Negativo é yin, positivo é yang. Mas não é que seja ruim, tá? Muita gente associa de modo pejorativo o yin, né, Exatamente. Auremir? Mas na verdade Não não. é, não é. Para MTC, o yin é até mais importante que o yang. A gente vai ver isso e vamos. Todo mundo fala, quando a gente fala num dos 5 elementos, a gente vai ver que cada um tem o yin, cada um tem o yang, né? Por isso que eu estou dando essa introdução. E normalmente o yin ele tem um peso maior. Né? O negativo é que a gente fala de polaridade, tá, gente? De uma pilha, ela tem o polo positivo e o polo negativo. Legal? É um perfeito yin yang. Se ela for só positivo, funciona? Não. Se for só negativo, funciona? Não. Para funcionar, ela tem que ter o positivo e tem que ter o negativo para funcionar perfeitamente. Tá legal? Essa é a diferença. Yin do yang, que é o conceito básico aí dentro da MTC, dentro dos estudos que a gente vai trabalhar. E um outro conceito bem clássico, né, de terra e céu. O yin, ele é mais sólido, você consegue pegar ele com a mão. Então, a terra é yin, você consegue pegar a terra, ela é mais substancial, tu pega lá na mão, né? Não tem jeito. Agora, o céu, ele é yang, ele é o éter, ele é etéreo, você não consegue pegar o céu. Ele é infinito. Você pode pegar um foguete, fazer um passeio desse aí que está na moda agora, né? Vai lá. Mas nunca vai chegar no final. Nunca chega. Ele é infinito, é o yang. E dentro do nosso sistema, né? O yang ele é mais estressado, mais brigão, é isso mais aí. ativo. É isso aí. Isso que é importante. Tá? Mas tudo numa referência, né? Numa referência de em mais relação... estresse para menos estresse. Isso, é tudo em relação a quê? E por isso que é importante o diagnóstico, tá? Por isso que a gente vai chegar na fibromialgia. Ele está yang, ele não é yang, ele está passando por esse momento, né? Então, ele pode, a nossa vida, e a acupuntura, as terapias orientais de maneira geral, ela procura equilíbrio, tá legal? É claro, se a pessoa continuar ali com o mesmo tipo de comportamento, né? Não querer se tratar, não querer ou fazer uma terapia ou fazer acupuntura, que a acupuntura é muito bom para isso, para tirar o estresse, um shiatsu é muito bom para tirar estresse e é mais prazeroso, apesar de Bernardo gostar mais das agulhas. Eu não, né? Então, também uma tendência aí é o interior e a superfície, ele é yang, tá legal? Quanto mais para baixo, mais yin ele tá, quanto mais para cima, mais yin ele tá. Se você pegar uma referência, né? Uma árvore, ela tem várias características dela ali. A árvore, o tronco dela é yin ou é yang? Depende da referência. O tronco da árvore é yang em relação às raízes da árvore, porque as raízes estão para baixo, estão entrando dentro da terra, que a terra é yin. Mas ela é yin em relação à copa da árvore, que além de estar mais alta, ela é toda expansiva, ela está indo em direção ao céu. Então, é tudo relativo. Tá legal? Então não existe nada absolutamente yin, nada absolutamente yang. Depende do ângulo que você está vendo.
Depende do ângulo que você está vendo. E um bom terapeuta tem que começar a ver isso, ver os ângulos certos, né? Porque às vezes a pessoa chega lá com depressão. Ela pode ser por depressão por excesso, né? Foi tanto, yanguizou, que puf, virou yin. Aí cai. É aquele famoso bipolar, que ele está alegre, falando com todo mundo, tudo contente, de repente aquela pessoa some. Ela entrou no outro estágio. Ela virou a chave, saiu do yang para o yin, ela virou, então ela quer assumir, não quer ninguém. E todo mundo conhece alguém assim, né? Muito agitado e daqui a pouco a pessoa está altamente depressiva, tá? Todo mundo conhece alguém assim. Se você não conhece alguém assim, pode ser você, né? Brincando. Ai, quase derrubei tudo aqui. Mas vamos lá? Legal? Então, é claro, o silêncio é yin e o som é yang. Para vocês verem a transformação, tem muitos músicos que hoje eles usam protetor auricular, tal, para não ter o quê? Surdez. Surdez é yin ou é yang? Surdez é yin. O silêncio é yin. Mas o excesso de barulho, quando a pessoa tá ali, sai, fica lá perto da caixa de som, aquele barulho, tum, tuk, 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 com o ouvido zunido, né? Surda. Né? Os controladores aéreos também têm muito isso, tem surdez, tem que colocar um protetor auricular, senão vai ter perda auditiva. Os músicos acontece muito isso, tá legal? Outra coisa também, né? Se você olhar muito tempo por uma luz, você vai cegar, você vai ficar cego. É tanto yang entrando, é tanto estímulo yang entrando, que você vai ficar yin, né? Vai entrar no yin. Tá legal? Então, a gente tem que ter esse tipo de característica, tá legal? Isso tudo para quê? Para eu chegar nos 5 elementos, tá legal? Que tem os elementos que são mais yang e tem os elementos que são mais yin. Né? Os elementos são madeira, fogo, terra, metal e água. O elemento, qual vocês acham que é o elemento mais quente desses daí? Madeira, fogo, terra, metal e água. Que é o mais yang, e qual é o mais yin? Fala aí para mim, conta aí que eu estou esperando enquanto eu bebo uma água. Só comenta aí. Comenta aí qual é o mais yang. Da cola, não. Fogo, ela tá certa? Quem concorda com a Nena? Conta aí. E quem é o mais yin? Conta aí quem que você acha que é o maisinho aí de todos. Fala aí, são 5. Ó, madeira, fogo, terra, metal e água. Qual é o maisinho? Qual faz o fogo? Fogo mais yang. Falhou a tua voz, Aldemir. Tá, o fogo é mais yang, é isso aí, porque a Nena falou. Né? E o maisinho, qual é desses 4 aí? Então, vou falar o contrário então aqui, ó. Água, metal, terra, fogo e madeira. Qual desses? Ar não tem. Ar não está aqui com a gente. Né? É água, metal, terra, fogo e madeira. O ar está dentro de outro conceito, ele não está dentro da gente aqui da MTC. O ar está dentro de uma outra coisa. A medicina ayurvédica que a gente trabalha, né? O ar. Mas a gente pode colocar o ar como sendo yang, né? Que ele é mais etéreo, ele está no céu. Exatamente. O yin é terra, é denso. Isso aí, nessa visão sim, mas ele não está nos 5 elementos. Tá, vamos lá, realmente é a água é mais yin, né? O ar, você pode até colocar o ar dentro de uns elementos aqui, que a gente vai chegar lá, tá? Que você vai chegar lá que ele vai ter mais afinidade, mas ele não é considerado um elemento. Ele faz parte de um desses elementos, tá legal? E cada elemento tem uma característica, né? O yang, o mais yang dele já é o fogo, de fato, né? E o mais yin é a água, tanto é que a água apaga o fogo e o fogo
seca a água. Evapora Então, a água. exatamente, então eles têm que estar em equilíbrio para um não secar o outro, né? Um não apagar, a água não apagar o fogo, nem o fogo secar a água. Então eles têm que estar ali convivendo bem em harmonia. Tá legal? Aí, gente, os 5 elementos, cada um tem uma característica, né? Tem estação do ano, tem uma cor, tem um sabor, tem uma emoção, tem um sistema Yin, tem um sistema Yang, tem os órgãos dos sentidos, né, onde eles se manifestam, e também tem os tecidos, né, do corpo, né, a parte ali de músculo, vaso, pele, a gente vai Onde ele chegar se em cada um deles, manifesta. tá legal? E cada um deles tem uma característica diferente, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pelo elemento mais yang, pelo elemento fogo, tá legal? Ele tem uma cor, tá? São 5 cores, tá legal? Amarelo, vermelho, verde, branco e preto. Qual dessas 5 cores aí que vocês acham que é yang? A mais yang delas? Preto, branco, amarelo, vermelho ou verde? Conta aí para mim. Vermelho, é isso aí. Lembrar lá das aulas de arte para as cores quentes. Isso, a Nena tá gabaritando aí. Então, e dessas, qual é a que vocês acham que é a mais in, a mais fechada, a mais para dentro, a mais ali? É a verde, a vermelha, a gente já falou, né? A amarela, é a branca ou a preta? Qual dessas é a mais in, que vai fazer oposição aí ao coisa? É a preta. Então a gente formou aí um Flamengo. Não sou Flamengo, mas a gente formou aí um preto e vermelho, né? Que faz oposição a eles, né? O preto e o vermelho. O vermelho é o mais yang e o preto é o mais yin. Estação do ano. Tá? A gente conhece 4 estações, mas dentro da MTC nós temos, O Rio de temos Janeiro, 5. Uhum. o Rio de Janeiro, ele tem as estações bem definidas. Nem todo estado brasileiro você consegue lá em Roraima. É verão o ano inteiro. Nordeste, verão o ano inteiro. Você tem o inverno lá, uma estação chuvosa. Mas a característica do Rio de Janeiro a gente consegue. Frio é Uhum. frio, calor é calor, primavera, outono. A gente tem essa noção. Mais ou menos, né? Aqui eu A costumo gente dizer que está no inverno, né? a gente está no inverno e está calor, estou de camiseta. É, Mas quando bate o frio, bate o frio. bate frio. Agora está Tem meio essa zoneado. diferença, né? A gente tem que ter esse tipo de característica, tá legal? Então, a gente chegou à conclusão aí do vermelho é yang, mais yang e água, O preto, o preto mais é mais yin, tá legal? Então, o fogo e a água tem essa oposição, vermelho e preto, legal? Então, aí temos as estações do ano, tá? A primavera, verão, a canícula, que eu vou explicar já o que é, tem o outono e tem o inverno. Vamos lá, a canícula, gente, a gente não tem essa estação, né? Mas os 18 dias finais de uma estação e 18 dias iniciais de outra estação. Quando você tem aquela mudança ali, né? Você não sabe quando está em uma ou quando está em outra. Essa é a canícula. Tá, mas vamos lá. Entre a primavera, verão, canícula, outono e inverno, qual é mais in? Conta aí para mim, a gente já está chegando lá. Pelo menos em 2, né? Fala aí pra gente, é importante essa participação de vocês, porque não adianta nada eu ficar falando aqui para vocês, ditando uma tabela, porque é uma tabela, tá? Alguns eu vou ditar mesmo, né? Mas a gente chega lá, realmente é o inverno. Estamos botando né? aí inverno. A Nena sim. inverna, sim. Ficar mais E qual compridinho. exatamente. E qual é a mais yang delas aí? Conta aí pra gente.
estação mais yang. Inverno, isso aí, Carmen. Carmen botou inverno. E qual que é? Expansiva, Yang, yang, verão, é isso aí, aquela. verão. Exatamente, exatamente. Então a gente tem em oposição o preto, o vermelho. Já chegamos aí, ó. Dos elementos, né? Dos 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, chegamos à conclusão que o fogo é vermelho e que a água é preto. Legal? E dentro da estação do ano, do fogo é verão e do inverno é, a água. Legal? Beleza. Então vamos lá. Cada um deles, gente, tem aí uma característica também assim que faz muito lembrar, né? Qual órgão do corpo, né? Eu vou falar alguns aqui, né? E que vocês vão mais associar a esses dois. Por enquanto só estou nesses dois, tá? A gente vai chegar nos outros que a gente vai ver que esses ficam mais fácil para a gente chegar a essa conclusão. Vou falar aqui cinco órgãos, né? Cheios, né? Ou mais ou menos cheios, né? Quando não é de cheio, ele é de líquido nobre, né? Então, vamos lá. Fígado, coração, baço, pulmão e rim. Qual desses órgãos vocês se lembram de água? Fala aí rápido. Água. Qual órgão que é água? Baço, pulmão, rim, coração ou fígado? Vamos ver se vocês estão atentos. Tá todo mundo dormindo? Ih, dormiram, Bernardo. A galera tá dormindo. Cadê a Nena? Ih, rapaz, a Nena gabaritando aí com o rim. Isso aí. Rim. Tá legal. E vermelho, qual desses que você lembra do vermelho? Fígado, coração, baço, pulmão. Qual desses aí que é o vermelhão? Tá subindo um monte aqui do lado aqui, ó. Tem uma dica aqui do lado aqui subindo aqui, ó. Tudo assim, ó, tudo vermelhinho subindo aqui do lado. Coração, exatamente, coração. Tá legal? Então, para a gente não ficar muito, né, eu sugiro vocês fazerem uma tabela, senão a gente vai virar à noite, que eu adoro essa aula, que eu acho com uma aula assim bem legal. Vocês criam uma tabelinha assim, ó, vai colocar lá no alto, assim, dos elementos. Madeira, fogo, terra, metal e água, lá no cabeçalho. Tá? Do lado aqui, vocês vão colocar as estações, né, as estações do ano, cores, emoções, sistema Yin, sistema Yang, sabores, órgãos dos sentidos e tecidos. Legal? Do lado aqui, ó. Aqui em cima, os elementos, e aqui do lado, cada um desses, que nós vamos depois destrinchar para cada elemento. A gente vai colocar uma característica dessa, tá legal? A gente já colocou do fogo, colocamos já a estação, e da água, colocamos já a estação. Colocamos já a cor do fogo e colocamos a cor da água. Legal? Então, e colocamos também o yin, que é o coração, e colocamos o rim da água. Legal? Agora o resto eu vou contar para vocês aqui. Vou pegar primeiro aqui o elemento fogo, já que a gente já falou muita coisa. Claro, a estação do ano dele, a estação mais quente que nós temos é o verão, né? Aquela estação calorosa, né? E a cor, a gente já falou também, que é a cor vermelha. E, para combinar com tudo isso, a emoção predominante que a gente tem no verão, que a gente vê em tudo quanto é comercial, qual é? A alegria, né? A alegria, que o verão alegre, as pessoas correndo, saindo na rua. Então, a alegria é a emoção predominante, é a emoção do fogo. Então, pode ser euforia também, tá? Aí, mas isso é só a semântica, né? Pode ser euforia, pode ser alegria, pode ser qualquer outra coisa aí que lembre isso. Né? O Yin
né, disso, o sistema yin é o coração, que a gente falou há pouco, né? O coração, o yin, aliás, são todos os órgãos yin, eles são substanciais à vida, sem ele você não vive, então vamos lá, ó. Fígado, vive? Não. Coração, vive? Não. Baço? Não. Pulmão? Não. Quer dizer, na realidade, ser um baço vive, tá? Só que tem que, dentro da MTC, o baço e o pâncreas é uma coisa só. Se tem um baço, você vive, mas sem o pâncreas, não. Senão você não ia conseguir sintetizar a insulina, né? E pulmão vive sem? Também não. O rim também não. Então, tá legal? Ah, sem um vive? Vive. Né? Com aparelho? Vive? Vive. Então, a gente está falando de 4.000 anos. Mas não na tá, sua gente? plenitude, né? Exatamente. Tá legal? Então, para combinar com eles, tem o Yang, que o Yang ele é mais vazio. Tá? Eles não estão... Todos esses órgãos que eu falei agora, né, os rins, eles estão dentro da caixa torácica, né, estão protegidos ali pelas nossas costelas. Esses outros não. Eles estão ali dentro da cavidade abdominal, né? Ou próximo ali, né? Porque eu vou começar falando do intestino delgado, que ele faz parte do coração. Então, fogo, verão, vermelho, alegria, coração e intestino delgado. Legal? Ele é o meridiano que faz parte com o coração. Gente, não quer dizer que aquele órgão tem algum problema, tá? É energia do meridiano que pode vir a afetar o órgão, mas não quer dizer que vai estar lá, tá legal? Agora o sabor, o sabor que muita gente às vezes confunde. O sabor é o sabor amargo. Sabor amargo do elemento fogo. Os órgãos do sentido, né, é a língua. A pessoa muito verborrágica, ela tem que a gente fala tem um distúrbio aí do Shen, né, que está em excesso. Aquela pessoa que fala do nada, né, a ansiedade está aqui dentro, a verborragia está aqui dentro. Então, o sabor é o sabor amargo. Então, dentro do elemento fogo, nós temos verão, vermelho, alegria, coração, intestino delgado e amargo, né? E também tem ele abre-se na língua, principalmente na ponta da língua, né? Ele manifesta-se ali na língua, principalmente na ponta da língua, né? Se ela está mais avermelhada, ele tem algum distúrbio, tem algum desequilíbrio. Tá? Não quer dizer que a pessoa vai ter um infarto, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? E os tecidos aí que eles são responsáveis, que o elemento fogo é responsável, como o coração, são os vasos sanguíneos, aí que esse elemento, ele é responsável. Tá legal? Então, vamos lá. Fogo. Estação do ano. Verão, cor vermelho, emoção, alegria, yin, coração, yang, intestino delgado, sabor amargo, órgão do sentido, língua e tecidos, vasos. Tá legal? Vamos lá, então vamos para o segundo elemento que a gente chegou à conclusão, que é o mais yin, que é o elemento água. Tá legal? Fazendo oposição ao fogo. A gente já descobriu que é o inverno, que a estação do ano é inverno, a cor é preta. Gente, são 5 emoções, tá? Raiva, alegria, preocupação, tristeza e medo. Falei muito rápido, vamos lá devagar. Raiva, alegria, preocupação, tristeza e medo. A que mais escurece, a que mais cega, que mais deixa a gente no escuro, que mais paralisa, que deixa a gente sem ação, paralisado mesmo. Qual é a emoção que vocês acham? Que é a alegria, a preocupação, a raiva, a tristeza ou o medo? Conta aí para mim, vamos ver a Nena gabaritando aí com a coisa. É o medo. O medo, ele paralisa, ele cega a gente, né? Deixa a gente sem ação. Né? Aquela síndrome do pânico, que a pessoa não consegue nem sair, não consegue ter movimento, é uma característica do elemento água, do medo.
né? A pessoa, às vezes, comida, você urina de medo. A pessoa se encharca de medo, né? Ela fica urinando ali com medo, que o medo extravasa isso. Dentro do sistema, a Nena tá aí, né? Tá danada, né? Não tá dando nem chance para ninguém. Ela fica esperando assim, alguém vai falar, já tá aí direto. Ela transmite pelo pensamento, o pensamento passa assim, vai ali nos dedinhos dela, ela joga direto, né? E claro, o órgão Yang que faz parte é a bexiga, né? A bexiga, ela é um saco, né? É um repositório, ela é oco e ela é preenchida com a urina. Então, ela faz aí parte do elemento água. Então, rim, bexiga, né? O sabor, gente, ele também ele fica até muito claro, é o sabor salgado. Por quê? O sal, ele não retém líquido, né? E a retenção de líquido não pode aumentar a pressão. Então, isso tudo é um conjunto. Eu estou falando de 4.000 anos atrás, os caras chegavam nessa conclusão para a gente. Bernardo está entrando aí de novo, né? Não, pode falar, Nena, você é muito bem-vindo. Eu só estou aqui brincando contigo. É uma brincadeira. Fica à vontade aí para falar, tá? Fica mais rápido para o pessoal, né? É mais rápido para o pessoal, mas é o teu conhecimento, isso faz parte. Tá legal? Pode falar aí para a gente, não tem problema nenhum. Eu fico muito feliz com isso, tá? Só tô brincando aqui. Tá? O sabor é o salgado, o órgão do sentido, né, é o ouvido, né, ele faz parte, até porque a gente tem água aqui no labirinto, que tem um líquido ali que coordena o nosso equilíbrio. Né? Tá vendo aí a Roberta falando aí para continuar, que assim que é bom, isso é legal. Né? E os tecidos, né, no caso aí são ossos, os ossos que são comandados aí pelo rim. A gente, numa outra etapa, a gente pode falar sobre isso, sobre esse elemento. Eu acho que eu tenho um vídeo desse lá no YouTube explicando também sobre isso. Tá legal? Então, os ossos fazem parte do elemento água, fazem parte do rim e da bexiga. A gente trata muito com isso também, principalmente com o rim. Legal? Então, fechamos já a tabelinha do fogo e da água. Então, vamos para um outro aqui, para o elemento madeira. Tá legal? Elemento madeira, né, a estação do ano é a primavera, né, onde se floresce mais a parte ali do nascimento. A cor da primavera, a gente lembra verde, né, onde, apesar de ter muita coisa colorida, lembra muito as árvores, o verde da nossa Amazônia, né? A emoção, diferentemente do fogo, que é a alegria, e da água, que é o medo, a emoção ali predominante é a raiva, tá? É a irritabilidade, tanto é verde de raiva, né? E o órgão que a gente trata ali é o fígado, o órgão yin é o fígado, né? Tanto é que muita gente que está com tanta raiva que quer comer o fígado de alguém. Comer o fígado da outra pessoa. Né? O yang dele é a vesícula biliar, você vê que chega a mesma regra lá entre o rim e a bexiga. O sabor é azedo, né? O fel, né? que traz azedo, que a gente tem, às vezes, na boca, né? Gosto de guarda-chuva na boca. Exatamente, na boca que a gente traz isso. Né? O órgão no sentido... uma balada. Isso. Eu não tenho essas coisas, mas tudo bem. Né? Os olhos, né, que é o órgão do sentido, são os olhos, tanto é que a pessoa fica com os olhos vermelhos de tanta raiva, tá com sangue nos olhos, está ali bravo, né? E a pessoa também
quando tem hepatite, que é uma doença do fígado, ela fica com os olhos amarelos, né? Então, é essa característica. Uma das características também desse elemento, né, do elemento madeira, são os tendões, né? São os tecidos que eles são responsáveis. Então, preste atenção, toda tendinite, toda inflamação, né? Toda inflamação dos tendões, toda tendinite, você Vai ter um fígado ali envolvido. o fígado deve ser lembrado, tá? Não, o nosso sabor é o azedo. O amargo é do fogo. Que pode ver que tem essa pequena diferença aí, tá? A gente, fulano hoje está azedo, né? Ele está irritado, está chato, tem alguma coisa. Não chega perto do fulano que ele está azedo, tá? Tenha muito, tá? Massagem, né? Fala teu nome aí para a gente poder falar direitinho o nome aqui, né? Tá legal? Então, esse toda tendinite, você trata ali o fígado, você tem que lembrar. Então, um outro elemento, que é o elemento metal, né, que a estação do ano dele é o outono, tá? Ele está entre ali, o outono é entre outono e inverno, ele é antes do inverno, né? Depois do verão, né? Ele está ali nesse meio, né? O metal, a estação do ano é outono, a cor dele é branca. O pessoal, porque não é amarelo, achando que é a cor do ouro. Não, é a cor do metal, que é o aço, né? O aço das lâminas é o aço é branco, tá? Tanto é que você usa o aço para cortar a árvore, que eu já falei sobre o ciclo de dominação em algum outro canal. Tem um vídeo lá no meu canal falando sobre o ciclo de dominação. Então, né, a emoção predominante, a emoção desse elemento é a tristeza. A tristeza que vai definir. Né? Que a pessoa, lembra, gente, que eu estou falando aqui de emoção predominante, tá? Se a pessoa está sempre naquela emoção, você vai ter algum tipo de patologia. E emoção aqui é fundamental, é a chave para a fibromialgia. É a chave, tá legal? É por isso que a gente tem resultados excepcionais aí tratando a fibromialgia, porque a gente vai tratar a parte emocional da pessoa. Tá legal? Então, vamos lá. A tristeza, o órgão ruim dele é o pulmão. Né? Eu sou da Tailândia, que usamos 4 elementos, não 5. Estou gostando de ver sua aula. Entrei aqui por acaso. Legal. Legal. Que normalmente aqui também tem os 4 elementos, tá? Mas aqui a gente conhece, né? Fogo, terra... Fogo, terra, ar, éter. Eu nem sei mais, porque estou tanto 20 anos batendo 5 elementos aqui na cabeça, que é dentro da medicina chinesa. Então a gente tem essa visão, tá? Mas aqui também existe os 4 elementos, tá legal? Então, dentro é o pulmão, né? Ele está muito relacionado à tristeza. E o sistema yang dele é o intestino grosso, né? O meridiano envolvido, o meridiano par do pulmão é o intestino grosso. O sabor é o picante. Tanto né, fogo, terra, água e vento, medicina Thai. Eu acho que a medicina indiana também trata isso, né, Bernardo? Esse gente é o mais o éter. Éter, Éter, né? água, fogo e terra. Tá legal. Dessa eu não entendo. Legal, a medicina Thai, muito bom, não conheço, tá? Essa medicina. Tá? O sabor é picante, tanto é que a gente toma lá um gengibrezinho quando está achando que vai estar resfriado, está tossindo alguma coisa, a gente come algo picante lá para poder dar uma levantada. O órgão do sentido disso, a gente está falando de pulmão, então é o nariz, né? E a pele, que é o tecido, né? Com o maior corpo
o maior órgão do corpo órgão humano. que a gente tem. Isso, então a gente fala que são os P's, né? Pulmão, pele e picante, né? A gente tem essa característica, legal? Então, por último, temos aí o último elemento, é o elemento terra. Tá legal? É legal, a diferença. E sim, é basicamente isso, né? Eu acho que as medicinas se agregam, né? Não tem, eu acho que o que mais desagrega é a medicina ocidental. As orientais, normalmente, elas se agregam, né? E tem muita afinidade entre si. Eu não conheço tanto, né, das medicinas que eu preferi focar, mas mais da medicina ali chinesa, né? E também da japonesa, mas o foco maior mesmo é ali a MTC, né? Então, do elemento terra, como eu falei antes, tem a canícula, né, que são aqueles 18 dias iniciais de uma estação, finais de uma estação, 18 dias iniciais de outra. A cor da terra é a cor amarela, tá? É a cor amarela. Vamos levar em conta, amarela é ocre, não, amarela. Né? Amarelo igual esse amarelo aqui, né? Então, é a cor amarela, a cor da água da terra, né? A emoção, né, foi a que sobrou, né? É a preocupação. Lembrando, tá, gente? A terra, porque quem vê lá aquele quadro dos 5 elementos, a terra está mais aqui assim para o lado. Na realidade, a terra está no centro. Está no centro de todos. Eu falo que a preocupação é a emoção mais centrada que nós temos. O medo ele paralisa, a alegria né? A pessoa morreu, né? É patológico isso, tá legal? Então, a gente deve passar pelas emoções, né? Até para não se frustrar, mas a preocupação eu acho que é a mais centrada. Ela tem, eu falo que preocupação é um medo com razão. Né? Eu tenho medo de andar no rio à noite. Mas por quê? Né? Não, eu ando tranquilo. Não, Ademir, é porque eu moro num lugar escuro, tem muito assalto. Então você tem preocupação e com razão, porque você tem uma razão daquilo. Né? Agora, se você está andando à noite num lugar policiado e bem iluminado, você não teria razão para isso, tá? Então, o IN dele, né, é o baço pâncreas, né? Você vai ver algumas traduções chamando só de baço, outras baço pâncreas, né? O famoso BP, que eu prefiro esse porque você tem uma característica melhor. O Yang é o estômago que está dentro do mesmo sistema digestivo, né? Tá ali para você trabalhar. E o sabor é o doce. O sabor doce é a característica dele. Tanto é que quando você está deficiente, né, está ali no teu elemento terra está deficiente, você almoça, quem começa a trabalhar? O estômago, o baço e o pâncreas. Então, se ele está deficiente, você está aquele sono, dá aquela queda de energia, e teu corpo precisa energia. Me dá um pouquinho de doce, só uma balinha. Não, a pessoa come meia travessa pega aquele de pudim inteiro. Né, exatamente, aquele pudim de leite enorme, a pessoa não come uma fatia, ela come uma travessa daquele pudim para poder saciar aquilo e você acaba gerando obesidade, umidade, uma série de outras características que são características do elemento terra. A gente vai chegar lá. E claro, o órgão do sentido é a boca. Eu acabei de falar que a gente come pela boca. Então, apesar da língua estar na boca, tá? Você come ali pela boca. A boca é o órgão principal aí do elemento terra. E o tecido são os músculos. Tanto é que eu falo muito nos cursos, se você tem alguma hérnia, se você tem alguma ptose, tem algo caído, uma deficiência muscular, trata o baço. O baço é fundamental, tem que ser tratado para isso. Tá legal? Então, legal isso? Então, por quê, gente? O meridiano
o principal meridiano que a gente vai tratar na fibromialgia é o elemento madeira. Por quê? Uma das características dele, eu não botei aqui, né, que é o vento. Né? A primavera, a árvore, vento, então ele se move. Lembra que eu falei lá que a síndrome de obstrução dolorosa é uma síndrome bi, tipo vento, que ela migra, cada hora ela está num lugar diferente? Então, é basicamente isso. Então, a gente tem que tratar o vento, a gente tem que expulsar o vento. E como esse vento entra na pessoa? A emoção principal, que é a raiva, a irritabilidade, a engolição de sapo, a pessoa vai incluindo aquilo, não coloca para fora, não extravasa. Nem sempre dá. Né? Nem Socar sempre o dá. chefe ainda não está liberado. Exatamente, ainda não está liberado a gente socar chefe, marido, socar as coisas, então a gente interioriza isso e se manifesta no corpo. O corpo fala, ele grita muito, e cada hora ele grita num lugar diferente. Lembra que também uma deles, do elemento madeira, o tecido é o tendão? Então, cada hora você tem uma tendinite em um lugar diferente. Vai estar sempre, normalmente, em algum tendão, que vai estar, né? Ele não é considerado uma doença inflamatória por alguns autores, outros já acham que sim. Então, vai estar sempre ali se manifestando. E como a gente tem que fazer? A gente tem que expulsar o vento. E por isso que é tão eficaz. Vai durar para sempre? Não. Não vai durar para sempre, mas vai durar durante um bom período. A gente faz esse vento, expulsa esse vento, mas se a pessoa continuar com as mesmos hábitos, é a mesma coisa. O Bernardo falou ainda há pouco da ressaca. Aí a pessoa toma remédio para ressaca. Ficou boa da ressaca. Né? E a acupuntura é muito boa para ressaca. Mas no dia seguinte ela está com o mesmo comportamento, se enche de álcool de novo, se enche daquela, vai ter ressaca novamente. Tá legal? Se ela está com o mesmo comportamento e não se cuida, vai ter. A pessoa está com. Ela tem, eu falei de enxaqueca aqui, que enxaqueca tem alguns gatilhos. Né? O meu gatilho de enxaqueca é chocolate. Se eu comer chocolate, dias depois eu vou estar com enxaqueca, eu vou estar com dor de cabeça, uma cefaleia ali matando. Eu opto, às vezes, em comer o chocolate. Eu sei que vou ter, então faço uma prevenção com a acupuntura também, ou com doim, faço um autoatendimento. Então, isso é fundamental. Tá legal? Você tratar isso. Então, eu vou dar aqui para vocês alguns pontos de autores, né, internacionais. São 4 autores que vão falar sobre a fibromialgia. Tá legal? Alguns deles têm uns pontos que são muito parecidos com o meu, outros não. Tá legal? Então, vão aí, anota os pontos do autor 1. Eu vou dar na ordem que ele fala lá no livro deles, tá? Não é o meu, eu vou dar com as ordens de inserção. Lembra que são ponto, ordem de inserção e tem a forma, tempo, tem várias outras coisas que a gente coloca. Autor 1, B18, que é o ponto de assentamento do fígado. B17, que é o ponto para harmonizar o sangue. B12, que é um ponto bom para expulsar vento. VB20 também é um ponto bom para levantar e expulsar vento. Ele também sugere sangria nos pontos de dor. Tá legal? Esse é o autor 1. Eu não concordo, eu não gosto de sangria, tá? Mas é característica minha. Mas a sangria, ela faz parte, tá dentro da terapêutica chinesa, tá legal? Nada contra quem faz, opção minha, tá? Autor 2. ID3, B62, aí ele já abre o vaso governador,
né, que é o que passa aqui no meio da coluna, é um vaso maravilhoso. BP21 e B17, autor 2 desses 4 pontos. ID3, B62, BP21 e B17. Tá legal? Autor 3, ele dá um número maior de pontos. Se eu estiver falando muito rápido, os pontos, tá? Posso repetir tudo depois. Não sei quanto tempo a gente está de live. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1h30. 1h30. Vocês aguentam mais um pouquinho? Tá, está quase terminando. Vamos lá. Está quase terminando. O quê? O Instagram agora deixa live de até 4 horas, né, Bernardo? Então a gente está... Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Não vai chegar às 3. 4 horas não, mas tá finalizando e tá chegando aí na cereja do bolo. Exatamente. Vamos lá. Gente, esses pontos funcionam para eles também, tá legal? Funcionam com os pacientes dele. Tá legal? Se vocês usarem, possivelmente vai funcionar também nos pacientes com vocês. Eu acho que os que eu vou falar aqui no final é mais rápido, tá? Porque são os que eu utilizo com as características dos pacientes que nós temos aqui no Brasil, que a gente tem uma característica diferentemente do povo lá dos chineses, né? Que eles são mais para dentro, são mais introspectivos que nós. A gente tem uma expansividade maior. Vamos lá, autor 3, né? B12, VB31, VB39, VG14, TA6, B17, B18, P5 e VB38. Vamos lá, autor 3 tem uma quantidade maior de pontos aí. Ele não disse se é bilateral ou não, mas vamos lá. B12, VB31, VB39, VG14, TA6, B17, B18, P5 e VB38. Tá legal? Esse é autor 3. Vamos lá para o quarto autor. B18, desculpa, vou falar na ordem dele, falei errado. B17, B18, vocês podem reparar que esse é o primeiro autor também falou sobre isso, B17, B18, mas ele falou o contrário, 18 e 17. F3, esses 3 pontos estão na minha combinação, tá? Um spoiler aqui. B17, B18, F3, BP10, BP10, VB34 e BP6. Eles estão muito aí no elemento madeira, né? E no elemento terra, O bexiga aqui que ele coloca, gente, mas o B18 ele está no ponto de assentamento do fígado, que o fígado ele está dentro do elemento madeira. Então, não dá nem para falar aí que a bexiga está envolvida, né? O elemento água. E o B16 é do sangue, né? E o fígado ele está muito envolvido aí na produção, armazenamento de sangue. A gente tem uma aula sobre isso. Tá legal? Então, B17, B18, F3, BP10, VB34 e BP6. Legal? A voz está sumindo e a água também. Eu estava poupando ela aqui. Economiza a água. Qual é o elemento da água? Já foi. O elemento da água é a água. É a água. A água, os órgãos, rim e bexiga. A Nena, se tiver ainda, ela gabarita. Fala todos aí com relação a isso. Tá legal? Então vamos lá. É fundamental, né, para o nosso diagnóstico, né, Aldemir? Exatamente. É interessante. Muitos alunos, né, muitos terapeutas acabam ignorando essa teoria dos 5 elementos e não consegue fechar um bom diagnóstico. Exatamente. É interessante isso. É fundamental, o básico é fundamental, por isso que eu fui lá, o básico ali nos primeiros dias a gente está aprendendo o Yin Yang e logo depois dos 5 elementos.
Você tem que saber isso. Você não tem outra opção. Dentro da acupuntura, dentro da MTC, isso tem que estar dentro de você. Tem que fazer parte de você. Né? Isso é fundamental para o teu diagnóstico ali. Você vai colocando, pode fazer o diagnóstico todo dentro ali dos 5 elementos. Todo ele você pode fazer. É um diagnóstico mais básico, é um diagnóstico mais básico. Mas você consegue fazer bem o diagnóstico. Tá legal? Como eu falei antes, né? Vou falar agora, né? Vou contar o que eu utilizo. E a minha base vamos lá, apesar da redundância, e o método é expulsar o vento. Expulsar o vento. Tá legal? Então, Cláudia pediu para repetir os pontos do autor 1 e 2. Tá legal. Antes do meu, então segura aí. Antes do meu, vamos lá. Autor 1, B18, B17, B12, VB20. Vamos lá. Autor 1, B18, B17, B12 e sangria nos pontos de dor. Tá legal? Autor 2, ID3, B62, BP21 e B17. Tá? O B17 está nas 5 combinações, tá? Está desses 4 autores e está na minha. Então, você vê quanto é um ponto importantíssimo para fibromialgia. Tá legal? Então, vamos lá nos pontos que você vai... O elemento madeira, principalmente o fígado, e o vento, fazendo o vento circular, expulsar o vento. Então, os pontos que a gente vai falar aqui são os pontos para expulsar vento, né? E melhorar ali, não só expulsar o vento, mas também equilibrar para que ele não retorne, dando mais força a esse elemento, o elemento madeira, você dando mais força a ele, tanto na produção de sangue, quanto no equilíbrio geral do yin dele, que é o órgão fígado. Tá legal? Então vamos lá. O primeiro ponto, paciente em decúbito dorsal, barriga para cima, F3 e E41. F3 e E41. Ah, dica importante, tá, gente? Quando o paciente chegar, como cada semana ele está com dor num local diferente, você vai tratar os pontos da dor dele naquele momento, no momento da consulta, e colocar sempre, sempre, sempre esses pontos. Tá legal? Sempre. Tá? Vamos lá. O tratamento lá dos pontos, ele está com dor no ombro, vai colocar ponto da dor no ombro, está com dor no punho, ponto da dor no punho, e esses pontos. Pode até ser que para tratar uma dor no ombro, ser conhecida algum desses pontos, tá legal? Então vamos lá. F3, E41, F3, E41, VB20, aí depois o paciente fica em decúbito ventral, né, vira ali de barriga para baixo. VB20 é um ponto excelente para expulsar vento. Eu acho que é um dos pontos mais eficientes que a gente tem para expulsar vento. Né? Se vocês querem aquele paciente muito disperso, muito agitado, muito... Então, o VB20 dá uma baixada de bola nele. Dá uma baixada de bola nele. O VB20 é um ponto muito bom para isso. VB20. Então, vamos lá. Alguns pontos aqui formando um triângulo, que eu adoro um triângulo, adoro combinação de pontos que formam triângulos. Um deles, você vai colocar o VG14 e o B12. É uma combinação assim, poderosa também para você expulsar vento. VG14, B18, depois, na mesma linha ali, o B17 e o B18. Não falei que, ó, B12, B17 e B18 tem algumas combinações ali também que as pessoas utilizavam e é uma combinação muito boa, que
É claro, quando eu comecei, a gente vai lá nos autores, vê e vai colocando os pontos, vê o que é mais eficaz, vai colocando. Tudo bilateral. Bilateral, Aldemir. Sempre uma dica aí, uma dica de ouro, anota, dica de ouro, se for mulher, claro, porque a grande maioria dos pacientes com fibromialgia é mulher, por dois motivos. Junto a mulher se trata mais, se cuida mais, ela vai mais ao consultório. Ela está mais disposta para isso. Além da fibromialgia ser uma doença predominantemente feminina. Tá legal? Feminina, isso não quer dizer, né, como a gente tem vários aspectos aí, né, eu vou falar errado, então é melhor não falar. Se a pessoa nasceu predominantemente do sexo feminino, tá legal? Se a pessoa nasceu predominantemente com sexo feminino, a gente vai começar trabalhando com os pontos do lado direito, para depois colocar do ponto do lado esquerdo. Sempre bilateral. É claro, menos é o VG14, que ele é um ponto único, ele é o ponto que passa na linha média, linha média anterior do corpo, então logo ali abaixo da C7, é um ponto muito bom para isso. Então vamos lá, começando do lado direito das pessoas predominantemente do sexo feminino. F3, E41, VB20, VG14, B12, B17, B18. Nesta, importante, duas dicas, tá? A relação, a sequência do ponto tem que ser colocada. Aliás, três dicas que eu estou dando aqui, né, nos pontos. Estou dando a relação dos pontos, estou dando na ordem deles e estou dando também de que lado primeiro você tem que colocar. É sempre bilateral e sempre colocando mulheres, começando do lado direito e homens predominando do lado esquerdo. Tá legal? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa live. Eu achei que foi a live mais longa que nós já fizemos, né, Bernardo? Mas bem esclarecedora, né? Fez um quase resumo. 2 horas, quase 40, 1h45 de live, né? É muito tempo. Repete, pontos mulher. Não, os pontos são os mesmos, são os mesmos pontos, são os mesmos, né, são os mesmos pontos. Não interfere. Mas mulheres você começa do lado direito, tá? Ela vai estar ali deitadinha ali, decúbito dorsal, aí você coloca F3 do lado direito e depois F3 do lado esquerdo. Depois coloca o E41 do lado direito, o E41 do lado esquerdo. Depois que você virar lá de decúbito ventral, você vai colocar VB20 lado direito, VB20 lado esquerdo, VG14 ele é um lado só, depois B12 lado direito, B12 lado esquerdo, B17 lado direito, B17 lado esquerdo e por último B18 do lado direito e B18 lado esquerdo. Lembrando sempre tratar também a patologia que ela está no momento, a dor que a pessoa está no momento. Tá legal? Estou falando ela, porque predominantemente eu acho que desse tempo todo eu devo ter atendido umas 200 pacientes com fibromialgia, por aí, tá? E homem, um homem com fibromialgia, tá legal? Para você ver, vocês dominam também, né? Quer dizer que só um homem dos 200, pelo percentual devia ter mais, né? 200 pacientes, 201 pacientes, vamos supor, 200 para ficar mais fácil a conta. Se 20% fossem homens, então eu teria que ter atendido 40, né, Bernardo? Sim. E não é essa a realidade, só atende um, tá legal? E mais de 20 anos aí atendendo, tá bom? Então, gente, um abraço para vocês, fala aí, dê sugestão de live, vê aí o que vocês querem. Com ventosa, assim, dá resultado. Não é tão bom, tá? O mais eficaz é a agulha. O mais eficaz são as agulhas 25x30, né, que eu utilizo para esse tratamento. Mais eficaz. Vai funcionar?
vai funcionar. Vai funcionar manipulando ali com o polegar? Vai funcionar. Eu só não recomendo moxa, tá legal? Você pode manipular ali com palito também, pode manipular com palito. Se você não tiver habilidade com a agulha, não tiver ainda, ou não gostar, né? Tem muita gente que não gosta de agulha, não quer tratar, mas você pode tratar também com a ventosa. Inclusive, a gente ensina isso no nosso curso de massoterapia, técnicas de massoterapia, trabalhando com ventosa ou com a mão ali. Tá legal? Se a pessoa tem, a gente trata, tá ali, tá na nossa maca, ela cedeu para a gente o corpo, né? A gente deve Vai usar os ajudar, usar recursos os que a recursos que a gente gente conhece. Tá legal? conhece. Então, gente, um abraço e até a próxima. Gostei muito dessa live aí com vocês, tá bom? Um beijo aí Tchau, no tchau, coração de gente. vocês. E aí, gostou do vídeo? Comentou? Você utiliza esses pontos? A esses vários autores e a minha combinação de pontos também, que eu acho a mais eficaz. Lembrando que é só a combinação de pontos, não é o protocolo, pode dar efeito no teu paciente, mas, né, eu recomendo um protocolo mais assertivo.